bom que você está aqui no canal do Suporte Contábil com mais um vídeo da série Empreendendo à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar da identidade do empreendedor cristão. Quem é você? Você sabia que uma visão desfocada de si mesmo nos impede de alcançar os nossos objetivos? Qual é a visão que você tem de si mesmo? E eu queria, junto com você, ler um trecho da Palavra de Deus que está em Números 13, de 27 a 33. Para a gente não demorar muito, eu vou ler somente o versículo 27 e o 33 e 32. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O 32 e o 33. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse texto é muito interessante, e só para lembrar a vocês o que estava acontecendo aqui nessa situação, o povo hebreu saiu do Egito, eles foram escravos durante 400 anos e eles saíram de uma forma poderosa. Deus, de uma forma poderosa, tirou eles do Egito, saiu e mostrou o caminho para eles durante todo o deserto, trazendo proteção, alimento. E acho que todos conhecem, a maioria de vocês devem conhecer a história do povo hebreu, a saída deles do Egito, até chegar à terra de Canaã, que era a terra que Deus prometeu, que eles possuiriam essa terra. Deus já tinha separado, Deus já tinha prometido que essa terra seria deles. E quando eles chegam diante dessa terra, Moisés manda 12 espias para que eles pudessem ver como é que era a terra, quais eram seus moradores. Eles iriam verificar a terra como ela era. E aqui nesse momento, nesse texto que eu acabei de ler, foi o relatório que os espias trouxeram da terra. E eles falam, realmente é uma terra boa, ela mana leite e mel, e eles trouxeram até o fruto, né? Eles trouxeram um cacho de uva que era grande, que precisava 2 homens para poder carregar, e eles mostraram que era realmente uma terra boa. Mas aí eles começaram a falar mal da terra, eles começaram a ver os problemas que estavam na terra, eles começaram a olhar somente para as dificuldades. E eu acho muito interessante quando eles falam que eles eram aos nossos olhos como gafanhotos, e também eram aos olhos dos homens que lá moravam. Eles se viam como gafanhotos. E para que vocês possam entender o que estava se passando ali no coração daqueles homens, emocionalmente, por que eles tiveram essa atitude e por que dos 12, 2 tiveram uma visão totalmente diferente dos outros 10. Por que Josué e Caleb insistiram que não, vamos subir naquela terra, porque ela certamente já é nossa, Deus está conosco. Por que Josué e Caleb? Porque eles tiveram uma visão diferente. E eu preciso agora explicar para vocês como se forma a nossa estrutura emocional. Todo ser humano precisa ter uma estrutura emocional formada, estruturada de uma forma correta. E é isso que eu quero explicar para vocês. Tudo
sentimos, ouvimos, pensamos e sentimos de 0 aos 12 anos, na nossa infância. Tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que ouvimos, que sentimos, que pensamos. Ou por um forte impacto emocional, ou por repetição, criaram memórias. Memórias. E essas memórias se transformaram em crenças. E o que são crenças? Crenças é aquilo que a gente acredita. E durante a nossa infância, tudo que foi passado pelos nossos pais, pelas pessoas que nos criaram, pelas pessoas que nós convivemos, pais, irmãos, tios, quem te criou, professores, até mesmo os colegas de escola. Tudo isso embaixo de um forte impacto, de algo que para a gente significou algo forte, algo que significou muito para a gente. Ou algo que a gente ouviu de uma forma repetitiva durante a nossa infância. Criou as nossas crenças. E tem 3 tipos de crenças que são extremamente importantes para que nós tenhamos uma estrutura emocional equilibrada. E aí eu vou mostrar para vocês de uma forma de pirâmide, para que vocês entendam melhor como deve estar, essa estrutura deve estar feita. E aí vocês estão vendo aí, o ser é a nossa crença de identidade. É quem nós somos, é o nosso valor próprio. Quanto eu tenho valor? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? É a base da nossa pirâmide. É a base do nosso emocional. É saber quem eu sou, saber o meu valor, saber o quanto eu sou importante. E se isso não foi bem estruturado na minha infância, se os meus pais não falaram o quanto eu era amada, o quanto eu era importante, através de atos, de ações, ou através mesmo de palavras, se eu não me senti amada, valorizada, se as palavras que durante a minha infância eu ouvi foram palavras palavras que me desencorajavam, palavras de que eu não era importante, se eu não tive afirmações durante a minha infância, essa minha estrutura da minha identidade, ela não é formada. Eu me vejo de uma forma desfocada, eu não sei quem eu sou, eu não sei do meu valor, e eu fico o tempo todo buscando ser valorizada através de outras coisas. E aí, a pessoa sem identidade, ela vai buscar o seu valor através do fazer, que é o meio da nossa pirâmide aí, que é a crença de capacidade, o quanto eu sou capaz de fazer. E quando você não entende o seu valor, você fica querendo mostrar o seu valor naquilo que você faz. Porque talvez lá na sua infância, você só era elogiada quando você fazia as coisas e fazia bem feito. Ou quando você fazia da maneira que seus pais pediam para você fazer, aí sim você era elogiada. Então você entendeu que para que você fosse amada, para que você tivesse valor, você precisava fazer as coisas bem feito. Então você fica o tempo todo se esforçando para ser bem sucedida, para fazer as coisas, para que as pessoas vejam quanto você é capaz. Mas a sua pirâmide não tem uma base, que é a mais importante. Você não sabe quem você é, você não tem identidade. Ou então, talvez na sua infância, você viu muita gente te menosprezando porque você não tinha, porque você foi pobre, porque você não tinha brinquedos caros como outras crianças tinham. E você começou a entender que para que você tivesse valor, você precisava ter coisas boas, você precisava mostrar aquilo que você tinha. E a gente vê muita gente se esforçando para mostrar o seu valor com aquilo que ela tem. Então ela se esforça para ter carros caros, ela se esforça para ter roupa de marca e ela quer mostrar o seu valor naquilo que ela tem, mas ela não sabe quem ela é. E acaba invertendo essa pirâmide. E quando a pirâmide está invertida, a tendência é ela ruir.
Muitos até conseguem, muitos se esforçam e conseguem fazer e conseguem mostrar o quanto eles conseguem alcançar, mas são pessoas infelizes, pessoas vazias que não sabem quem elas são. Então, o quanto é importante o empreendedor conhecer a sua identidade. E aí eu quero voltar lá para a nossa história, lá para a história do povo hebreu, quando eles chegam diante da terra prometida. E aí vocês vão entender a atitude dos 10 espias e a atitude de Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb tiveram uma visão diferente dos outros 10. E aí a gente vê Caleb falando para o povo, olha, certamente subiremos e possuiremos em herança essa terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb fala isso, e os outros espias começaram a infamar a terra e dizendo, olha, ela é uma terra que consome os seus moradores. O povo que vive nela são gigantes. Nós somos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Eles se achavam como gafanhotos. E aí vamos ver qual era a estrutura emocional desse povo. Eles viveram 400 anos como escravos. E o que eles ouviram? O que eles sentiram? O que eles viram durante todo o tempo que eles viveram ali no Egito? Eles já nasciam como escravos. A criança ela já nascia e ela já ia, à medida que ela ia crescendo, ela já sabia que ela era inferior, que ela era escrava, que ela era filha de escravos e que ela ia crescer e ia servir. Ela ia crescer e ia ser inferior. Foi isso que eles viram, foi isso que eles sentiram, foi isso que eles pensaram durante toda a vida deles. Uma identidade de escravos. Eles eram oprimidos, eles eram menosprezados, eles se sentiam pequenos, eles se sentiam incapazes e era assim que eles se viam. E o mais importante, durante esse período, muitos, vamos dizer a maioria, se afastaram de Deus. Ficaram longe de Deus por muito tempo. Muitos passaram a adorar até mesmo os deuses egípcios. E eles perderam esse relacionamento com Deus. Mas qual foi a diferença de Josué e Caleb? Por que Josué e Caleb não tiveram o mesmo comportamento dos outros 10? Eles eram escravos também, foram filhos de escravos e passaram a mesma coisa que os outros passaram, mas por que eles foram diferentes? Josué e Caleb, eles entenderam, eles ressignificaram e mudaram a identidade de escravos para filhos, porque eles entenderam quem era o Deus deles. Um Deus que tirou o povo com mão forte, um Deus que fez maravilhas, que eles viram maravilhas, e eles entenderam que eles não eram mais escravos, que eles faziam parte de um povo separado, amado por Deus. Então Josué e Caleb ressignificou. Eles não tinham mais essa identidade de escravo, eles não eram mais escravos, eles entenderam isso. Por isso que eles creram e viram de uma forma tão diferente dos outros. Eles entenderam que eles eram filhos. E qual é o perigo para nós empreendedores quando não temos essa estrutura corretamente formada? Se você não tem essa identidade, você não tem essa base da sua pirâmide, a sua identidade bem formada, quem eu sou, o seu valor, você não sabe. Você vai ser um empreendedor que vai estar sempre desistindo. Você já viu pessoas que empreendem, daqui a pouco não dá certo e param
e fecham o seu negócio, daqui a pouco começam a investir em outro negócio e empreende em outro negócio, e daqui a pouco não dá certo e empreende em outro negócio, porque não sabem quem eles são, não sabem o quanto eles são capazes. E quando vem a dificuldade, eles param, eles desistem. Outra coisa, quando você não tem a identidade, você está sempre se comparando com o outro. Olha, por que o outro consegue e eu não? Por que aquele é bem sucedido e eu não? O outro é melhor do que eu, o negócio do outro é melhor do que eu, está sempre se comparando. Sentimento de inferioridade, sempre se acha menor, sempre se acha inferior. Dificilmente uma pessoa que não tem a sua identidade, não sabe o seu valor, não sabe quem ela vai alcançar os seus objetivos. Vai viver uma vida de fracassos e de morte dos seus negócios. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles morreram no deserto e não entraram na terra que Deus tinha prometido para eles. Eles e toda aquela geração que não creu, toda aquela geração que continuou com uma visão desfocada de quem eles eram, continuou acreditando com a crença de que eles eram escravos, morreram no deserto. E aí eu quero ler aqui em Jeremias 29:11, que fala: eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe quem nós somos. E você sabe quem você é? Deus sabe, Deus ele pensa coisas boas sobre nós. Os pensamentos de Deus não são pensamentos maus sobre nós. Ele sabe o quanto nós somos capazes. Ele sabe o quanto nós merecemos, porque foi Ele mesmo que deu o seu único filho para que nós tivéssemos uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Jesus assim falou. E quem é você? Quem é você como empreendedor cristão? E aí eu quero ler aqui em João 1,12, que fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Você precisa entender que a sua identidade é identidade de filho, de filha. Você é filho amado do Deus Altíssimo, e por você ser filho, você tem as características do seu pai. Você não é um qualquer, você não é uma pessoa que não tem valor, você tem um valor imenso, um valor que foi pago pelo sangue do Filho de Deus. Olha o quanto você é amado, olha o quanto você tem valor. Não importa se o seu pai, se a sua mãe, se as pessoas na sua infância não deram o amor que você achava que era necessário receber. Não importa as palavras que foi dita, não importa o que você recebeu no seu passado, na sua infância, o que importa é hoje, quando você entende que você tem valor sim, porque você é filho amado de Deus, resgatado por um alto preço, um preço de sangue e sangue de cruz. Então, quando você entende que você é filho, que você tem as características desse Deus, aí você vai poder ser, você vai ter essa base estruturada. Eu sou, e por eu ser quem eu sou, eu tenho capacidade de construir aquilo que é propósito de Deus na minha vida, e eu mereço receber tudo que Deus tem para a minha vida. Então agora sim, eu sou e sou capaz, e eu posso ter, ser, fazer e ter. Essa é a sua estrutura emocional. Que você hoje decida ser como Josué e Caleb, filhos amados,
aquele que foi separado, aquele que tem um Deus poderoso e que é Ele que nos capacita, é Ele que nos quer ver em um momento novo, que nos quer ver conquistar, nos quer ver ter vida e vida em abundância. Então, tome essa decisão hoje de esquecer uma identidade desfocada como escravo e ressignificar. Você tem uma nova identidade, a identidade de filho. E se esse vídeo foi bom para você, coloca um joinha aí, curte esse vídeo e compartilha com outros empreendedores que você sabe que está precisando ouvir isso, que você sabe que está precisando de um renovo, de uma motivação para continuar. Foi muito bom estar aqui com vocês e até o nosso próximo vídeo.